Bem-vindo, bem-vindas, bom dia, sexto ano A, sexto ano B. Ó, passada aquela semana de pós-atividades extras, a gente vem pra cá. Que foi que eu coloquei na lousa pra gente ver bem direitinho. O que é que vamos ter hoje, tá certo? A história da internet, só que a gente vai ver a história da internet de uma forma diferente, você já conhece um pouquinho, então que legal, né? Então um pouquinho do nosso conhecimento, com um pouquinho do conhecimento que vem no livro, faz a junção. Agora a gente vai ver assim, ó, leitura de gráficos e infográficos. Após isso, teremos atividades, depois aquela apreciação. Eu não sei se eu devo responder com vocês ou vocês respondam sozinhos. O bom é que todos aí estejam acompanhando, tá certo? Então, no início, o que é que ele traz aqui pra gente? Olha, a história da internet toda assim, ó, toda no gráfico ou infográfico. Essa partezinha azul, ele não traz aqui, mas assim, ó, ele traz duas datas aí, 1605, 1844, e ele traz aí um pouquinho de contando sobre isso. As partes verdes também, 1946, 1957, 61, 62, pula para 69, ou seja, depois vem a parte amarela, depois vem a cor de laranja, cada uma aí contando um pouquinho, tá certo? Eu não vou me instigar tanto. O bom é que vocês fizessem essa leitura sozinhos e sozinhas, para poder a gente tentar aqui, ó, porque ele diz o que mais chamou o que mais chamou sua atenção antes. Então, antes de partirmos para este infográfico, que é a história todinha da internet, de como ou de quando surgiu até os dias atuais, o que mais chamou a tua atenção? As minhas foram as tabelas, que foram divididas em cores. Aí você pode colocar, o que chamou mais a minha atenção aí, professora, foi as cores, tá ok? Para pergunta 1. Mas na 2, você conhecia a história da internet? Você já conhecia a história da internet? Você sabia que quando a internet ela foi criada apenas para o exército? Depois, com o passar do tempo, que foi se aprimorando até chegar às nossas residências, nossas casas. Mas se for pesquisar direito, pesquisar direitinho, a internet surge apenas para exército, tá certo? Na questão 3, de que forma você lê o infográfico? Então, é como a tia Catita disse, né? Cada cor aí representa uma evolução. Observa que nessas cores do azul, a evolução foi curto. Aí vem a parte verde, que ela é um pouquinho mais longo. Vem a parte laranja, mais assim, voltado para quase um amarelinho, tá? Que é um pouco mais ou menos extensa, e vem a parte laranja, que chega até 1989, tá ok? Então você vai dizer pra gente aí, ó, de que forma você leu o infográfico e o que orientou essa leitura. O que foi que te orientou a leitura? Você poderia dizer aqui os anos, né? Cada ano aí com uma cor diferente, cada ano com uma segmentação. E algum fato apresentado era desconhecido para você? Bom, justamente para isso você vai ter que ler. A minha leitura é muito pequenininha, tá? O livro não dá esse espaço todo aqui pra gente, é horrível, né? Essa leitura muito mínima, chega dói na visão. Mas assim, se você chegar bem juntinho, você consegue uma leitura. Ó, aqui a gente tem mais, ó, códigos e redes. Veja a definição de alguns termos e expressões que aparecem no infográfico. Código binário, sistema de numeração formado por apenas 2 algarismos, o 0 e 1. Por esses sistemas que os computadores se comunicam em processos de informações. Rede galáctica, rede com poucos computadores, voltada para a segurança dos Estados Unidos durante o período da Guerra Fria, ok? E ARPANET, rede de computadores precursora da internet, mais avançada que a galáctica, também voltada para os fins militares, ok? Agora, a hora da interpretação. O infográfico, isso tudo aqui, ó, tá certo? Chamado de infográfico. Foi publicado num site dedicado à novidade e tecnologia. Qual seria o interesse dos leitores do site por esse infográfico? Logicamente, saber mais sobre esse tipo de revolução. Mas que revolução? Tecnológica. Então, professora, eu posso colocar aqui, era para saber um pouco mais dessa revolução chamada Revolução Tecnológica? Sim. E ó,
saber um pouco sobre a revolução tecnológica. Mas por que é revolução? Nossa, vê quando começou, vê 1605 a 1884. Praticamente, né, pouco tempo, mas vê depois a revolução, ou seja, como o alcance até hoje é bem melhor. Estamos aqui hoje nos comunicando graças a esta revolução tecnológica, tá ok? Continuando na questão 2, nós temos o infográfico apresenta algumas ilustrações. Reveja os trechos em que elas aparecem. Observa aqui no primeiro, 44 a 1946, tá certo? Criado no final do primeiro computador digital eletrônico, tal. Mas o que é que ele pede? O infográfico apresenta algumas ilustrações. Entendi, ó. Nessa aqui de 70 a 71 tem ilustrações. Nessa verdinha também, tá? Eu acho que ele só pede apenas isso. Ele não pergunta o porquê não, tá ok? Na questão 2, agora sim. Qual é a relação entre a imagem e o texto nos balões? Vê só. Esse de 46 está mostrando praticamente a telinha de um PC, não é? Esse 57 está mostrando mais ou menos uma jarra. Aí aqui está mostrando praticamente uma caveirinha. Tá? Aí o que vocês podem dizer? E agora? Qual é a relação entre as imagens e o texto dos balões? Porque cada uma é relacionada a alguma coisa. Uma aí vai lembrar bomba, tá certo? Uma aí vai lembrar computador. E uma aí talvez vai até a caveira, né? Certo? Tem relações com. Aí você pode dizer, uma lembra a bomba, uma lembra o vírus ou a caveira, a outra lembra a telinha do computador, ok? Agora, qual é a função delas? Apenas, né, para ilustrar, tá ok? Então aqui, ó, você já sabe qual é a resposta. Uma é bomba, uma é caveira, uma é a telinha do PC. E aqui você pode colocar apenas para ilustrar, não ficar apenas um infográfico feio. Já que eu tenho um infográfico que é a leitura através de gráfico, então, ó, apenas para ilustrar, ok? Na questão 3, copiar no caderno a alternativa que descreva uma das características de um infográfico. Texto formado por linguagem visual extremamente importante, apenas pela linguagem visual para visualizar? Não. Lembrete, né? O infográfico tem que ter de tudo um pouquinho. Tem que ter imagens, tem que ter tabelas, tem que ter cores, tem que ter gravuras. B. É um texto formado por linguagem verbal e visual para apresentar informações? Lógico. Então aqui vamos marcar a letrinha B. Questão 3. Ó, letrinha B. Na questão 4, essa vai ser totalmente pessoal, porque ele diz, na sua opinião, o que as pessoas que elaboraram o infográfico precisariam fazer antes de produzi-lo? Foi necessário que não pesquisarem nada? Será? Já dei a resposta, né? Então, foi necessário fazerem pesquisas, para ficar assim bonitinho, para que você pudesse entender o que é o infográfico. Então, eles pesquisaram. Foi necessário fazerem, terem. Não é só saber, é algo diferente, né? Então, foi necessário também pesquisarem. Na questão 5, tá certo? O infográfico obedeceu uma sequência. Copiar no caderno a alternativa que melhor explica essa organização. Letra A. O infográfico seguiu a ordem de importância dos fatos. O mais importante para o menos. Letra B. Seguiu a ordem dos lugares em que os fatos principais aconteceram. Ou na letra C. Seguiu a ordem cronológica. O que é que vocês acham? Sim. Letrinha C, ó. Tá certo? Seguiu uma ordem cronologia quer dizer tempo. Ok? Na questão 6. Releia o infográfico. Em que momentos houve maior avanço da internet? E aí? A gente viu que o azulzinho não é isso? A gente viu que o verde mais ou menos. E aí, será que foi de 46 ou será que foi de 70? Dá uma olhadinha, né?
Na década de 70, com certeza, tá ok? De 70 até anos 80. Então, qual seria 6? Década de 1970 a 80. Coloca aí, tá? Na letrinha B de bola. Agora ele pergunta, em que houve menor avanço? Essa partezinha azul, de 1605 a 1844. Então, eu posso colocar aqui, ó, 1605 a 1844, meu Deus. Isso. 4. Na letrinha C de cegonha, por que você imagina que isso ocorreu? Aí, talvez, quando começaram a pesquisar, talvez não tinha muita gente interessada ou... Não é? O que vocês colocariam nessa questão 6? Por que não houve tanto avanço nessas datas aí? Né? Essa questão aqui vai ser totalmente sua. Letrinha C. Gente, agora embaixo vem linguagem. Quais são as cores presentes no infográfico? Azul, verde, amarelo e o laranja, certo? Aqui, ó. Azul, verde, amarelo e cor de laranja. Qual é a relação entre essas cores e o conteúdo infográfico? Cada uma dessas cores, tá? Cada uma dessas cores vai representar um período do avanço dessa tecnologia. Então, vê que o azul é de 1605 a 44. Vê que o verde já começa outra data, o amarelo começa outro, tá? Então, cada uma dessas cores segue o avanço dessa tecnologia. O que é que Tia Catita pede para que vocês realizem em casa? Já fizemos a leitura do infográfico, não foi isso? A apreciação. Eu fiz até a 6ª questão com vocês, inclusive linguagem. Aí vocês agora farão a página 121 sozinhos, tá certo? Essa páginazinha aqui, ó. Aliás, deixa eu ver se dá, tá? Dá para fazer as duas. 121 e 122. Aí na próxima aula eu vou entrar para tirar as dúvidas dessa paginazinha aqui para vocês, tá certo? Ou vocês acham melhor não? Não, né? Porque eu faço um vídeo apenas para trabalhar, ó. Faz o seguinte, façam apenas essa aqui, tá ok? Aí na próxima aula eu já entrarei para tirar dúvidas de 122 e 123. Então, apenas para casa, 121, tá? Beijos, te cuida!